Oferecimento: Colégio Agnus Dei. E nesse ano de 2014, nós estamos comemorando 16 anos do AmazonSat. Em todos esses anos, nós estamos tentando mostrar a beleza, a cultura e a vida do Amazônida. Então entre nesse clima de festa com a gente. AmazonSat, há 16 anos sendo a cara e a voz da Amazônia. A linguagem é um processo mágico e surpreendente de troca de informações entre emissor e receptor. Ela se efetiva através da mensagem por meio de um código e, sendo assim, ela tem um caráter interativo e pode ser verbal ou não verbal. A produção de texto se utiliza da linguagem verbal por meio das palavras que são os códigos. Quando a criança chega no ensino fundamental, ela começa um processo de racionalização da escrita. Ela já começa a transformar aquilo que ela vê e aquilo que ela lê em produções que, se bem direcionado pelos seus professores ou inclusive a família, ela pode vir se tornar não só um excelente leitor, mas um excepcional escritor. A leitura do jornal aos domingos, juntamente com a família, é interessante. Além de unir, ela também dá margens para que haja um processo criativo a partir da discussão de toda a família. Em seu livro Preconceito Linguístico, o doutor em Filologia e Língua Portuguesa Marcos Bagno nos diz que para a construção de uma sociedade linguisticamente democrática é necessário combater alguns mitos da língua, eliminando afirmações preconceituosas, autoritárias e intolerantes. Falar sobre a produção textual é uma das maiores preocupações nossas nos últimos tempos, principalmente porque a boa produção textual ela é filha de uma boa leitura. E, infelizmente, ao longo da nossa trajetória de educação no nosso país, muitos mitos acerca da leitura eles foram sendo criados. Coisas absurdas hoje ao olhar da nossa pedagogia contemporânea. Por exemplo, a criança só pode ter contato com o livro a partir do momento que ela aprendeu a ler. Ora, como ela vai se sentir estimulada à leitura se ela nunca viu um livro? O primeiro contato dela com a leitura não é a leitura da palavra, mas é a leitura da imagem. E é o encantamento com essa imagem que vai fazer com que ela queira descobrir na palavra a mensagem de cada imagem que ela leu. Então esse mito precisa cair por terra cada vez mais. E o livro é o primeiro processo de encantamento dessa criança. Um outro mito absurdo é a ideia de que a partir do momento que a criança aprendeu a ler, que ela decifrou o código que nós chamamos de palavra e que leu, ela não precisa mais ser estimulada à leitura. Lê do engano. Então é extremamente necessário que, passando do nosso processo de alfabetização na primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, cada vez mais ele seja estimulado a ler. E a produção textual também vai ser natural. Uma outra grande preocupação nossa é que, infelizmente, as pessoas não conseguem reconhecer que o processo linguístico ele é diferente do código adotado pela gramática. E muitas vezes nós ainda vivemos o preconceito de achar que as pessoas que falam errado não dominam a capacidade de produzir. Produzem sim. Nós não podemos inibir a pessoa que fala, entre aspas, errado, de produzir dentro do limite que ela tem. E a partir desse momento ela vai avançar e ela vai começar a reconhecer a norma gramatical, a colocação pronominal, o verbo, o complemento, e ela vai interagir. Mitos existem para serem derrubados. E esses 3 precisam ser derrubados imediatamente. Para uma boa produção de texto, é importante desenvolver uma boa visão de mundo, e o estímulo por parte dos professores é essencial, criando um vínculo do aluno com os diversos gêneros literários. A aula de hoje, de redação e análise de texto, traz um assunto muito interessante, que não surgiu no nosso país. É literatura de cordel. Temática da literatura de cordel. Que assunto aborda? Variados. Eu coloquei aqui assuntos do cotidiano. Cordel porque significa corda. Justamente no Nordeste brasileiro,
os cordelistas, como eram chamados as pessoas que faziam os cordéis, eles esticavam uma pequena corda em feiras populares e penduravam os seus textos que eram criados para venda. E no Amazonas, quando que foi desenvolvido? Como falei anteriormente, no tempo áureo da borracha. Os amazonenses aprenderam cordel com os nordestinos, que chegaram a essa época. O sabiá no sertão, quando canta me comove, passa 3 meses cantando, e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Quando chove no sertão, o sol deita e água rola, o sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco que a fome pedia esmola. Depois da atividade desenvolvida no primeiro ano, Helena, de 6 anos, nos conta o que entendeu no quadro Conte-me uma História. A garotinha perguntava por que ela tinha que ajudar se ninguém ajudava ela. Os pais delas lembraram quantas vezes eles ajudaram ela e falaram que todo mundo precisava se ajudar, o que está mais próximo de você. Que não pode rir quando o colega cai, tem que ir lá e tem que ajudar. A mãe dela chamava e ela só ficava lá parada. E depois ela foi ajudando. Assim foi a história. Agora eu vou te dar uma sugestão de uma programação bem legal para o seu filho. O Centro Educacional Agnus Dei oferece colônia de férias para que os pais que trabalham possam deixar seus filhos com tranquilidade. Na nossa colônia de férias, nós programamos várias atividades. Atividades recreativas na piscina, na quadra. Então essas atividades elas têm um cunho bastante social, que é onde as crianças vão começar a socializar, a dividir e de relaxar mesmo, divertimento, porque chega ao final do ano com a rotina estressante, escolar, de estudos, as crianças estão precisando de um descanso. Aqueles que queiram participar da nossa colônia de férias podem vir. Nós estamos recebendo alunos externos. Nós vamos ter programação para junho e julho e dezembro de 2014. Então, os interessados podem procurar o Centro Educacional Agnus Dei. Você está gostando do nosso programa de hoje? Então fica esperto que daqui a pouco tem o quadro Lição de Casa, não sai daí!